noite a todas e todos. Eu queria, primeiro, mais uma vez, parabenizar o Instituto Tolerância e todas as redes parceiras na realização desse evento. E como a Luciana já falou, trazer o nosso apoio aqui a essa causa, que é uma causa muito importante, que nós todos temos um desafio brutal, que é furar o bloqueio da grande imprensa, que tem feito uma campanha criminosa e mentirosa sobre a questão da maioridade penal e as condições da juventude no nosso país. Vocês devem ter visto no Jornal Nacional anteontem, eles falando da maioridade penal na Inglaterra, que há 10 anos, e que tem justamente centros distintos para tratamento de jovens que cometeram algum tipo de delito. Mas eles trataram de dizer que é diferente no Brasil. Claro, não falaram, quando mostraram as condições da Inglaterra, que as medidas socioeducativas com privação de liberdade são cumpridas no Brasil em verdadeiros presídios juvenis, em que os jovens são jogados em péssimas condições e convivem com as maiores barbaridades do ponto de vista da ausência de direitos humanos. E nós podemos, como fizemos em junho, furar os bloqueios a partir das redes sociais, a partir dos movimentos, a partir da nossa luta, para dizer que aqueles que fazem essa campanha falaciosa pela redução da maioridade penal são os mesmos que silenciam diante de 56 mil assassinatos todo ano no nosso Brasil, a maioria jovem, pobre, preto, moradores das nossas periferias, que silenciam diante de 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e que não é cumprido em vários dos seus aspectos para trazer a prioridade para as crianças e para os adolescentes, que silenciam diante da seletividade penal que nós vemos no nosso país, em que basta estar com 5 gramas em qualquer bairro da periferia que um jovem é taxado imediatamente como traficante e vai para a fase ou vai para o presídio central. E quando se tem 300 quilos de cocaína, como aconteceu agora na zona sul do Rio de Janeiro, a mensagem é: jovens são presos com 300 quilos de cocaína e armas. Se fossem jovens negros e jovens da periferia, seriam jovens, não seriam nem jovens, seriam traficantes, que é o que eles usam para justificar essa lógica de seletividade penal, de encarceramento da juventude pobre e negra, de criminalização da pobreza e, por outro lado, a redução do Estado social. Vocês sabem muito bem que à medida em que aumenta o Estado penal, a ideia de encarcerar os jovens e pobres, negros, também se reduz o Estado social, a ausência de investimentos na educação, na saúde, na qualidade de vida da nossa juventude. Então, nós temos todas as condições, por um lado, e por outro lado, a necessidade histórica de bradar contra esse discurso elitista e contra esse discurso falacioso que vem sendo reproduzido pela mídia e que muitas vezes a população compra diante dos altos índices de violência, responsabilidade de uma estrutura extremamente desigual, de altos índices de pobreza, de ausência de Estado social e de, por outro lado, uma violência que muitas vezes é perpetrada pelo Estado. Porque não nos esqueçamos, nós estamos no país em que nós temos a polícia que mais mata no mundo e que, por outro lado, tem uma política extremamente restritiva em relação à questão das drogas. É necessário, nesse debate, fazer um conjunto de debates sobre a questão da segurança pública, unindo a questão dos direitos humanos e no avanço dos direitos com uma discussão global de segurança pública que passa, assim, pela discussão da desmilitarização da polícia, que passa, assim, pela discussão da legalização da maconha, que passa, assim, pela discussão da garantia de direitos para a juventude, para as mulheres e para os trabalhadores. E, por fim, eu concluo dizendo que é fundamental a nossa mobilização, a nossa organização. Eu sei que o Movimento Juntos, por exemplo, na segunda-feira, está organizando uma bela recepção para o Eduardo Cunha, que vai estar aqui na Assembleia Legislativa com a sua voz intolerante, corrupta, contra as mulheres e contra os LGBTs, mas felizmente vai ter movimento social na frente, esperando com cartaz e mostrando que nós não aceitaremos intolerância. 8 horas da manhã na segunda-feira. Eu quero agradecer o apoio da Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul e, na pessoa do vice-presidente Gilberto Scheffer, chamar aqui para usar o microfone também e falar pelos juízes do Estado. Muito obrigado pelo apoio. Eu queria dizer que é um dever cívico estar aqui hoje. É também uma honra representar a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e expor a posição da magistratura. Hegel dizia que entre o direito abstrato e o direito concreto
há uma grande diferença. A realidade do direito abstrato, ela é mediada por uma série de instituições. Não dá para discutir abstratamente se a melhor idade é 16 ou 18 anos. Tem que discutir concretamente o que isso vai produzir na realidade do Brasil. Tem que mostrar que jogar o jovem no sistema prisional no Brasil é algo que nós não podemos admitir, porque produzirá frutos nefastos para a dignidade desses jovens e inclusive para a própria segurança. É porque nós conhecemos bem o sistema prisional. Nós denunciamos as condições do presídio central na OEA. Nós não podemos admitir que se coloque esses jovens lá dentro para que eles sejam doutrinados pelas gangues, pelo sistema criminoso, de onde eles jamais sairão. Nós não podemos admitir, porque nós conhecemos como magistrados como funciona esse sistema. E como magistrados, nós temos visto toda uma possibilidade de recuperação dos jovens no sistema de medidas socioeducativos. Aqui presente, o juiz aposentado Saraiva, pessoas que lidam com a execução criminal e que conhecem essa realidade. Por isso, a posição da Júris é uma posição fácil, porque respaldada nestas pessoas que conhecem como funciona o sistema. Não é algo abstrato, é algo extremamente concreto. Por isso que nós temos que nos mobilizar, por isso que nós não podemos aceitar a pauta de simplesmente a cada fato dar uma nova lei para a sociedade. Nós temos que construir políticas públicas. Isto também é o que a magistratura do Rio Grande do Sul pede. Obrigado. Eu quero chamar, representando o G10, Saju Urgues, a Ana Cifalha, a Roberta Pamplona, que é um trabalho maravilhoso, estão com material aqui para vocês. Muito obrigado pela presença e pelo apoio de vocês. Oi, boa noite a todas as pessoas presentes. A gente trabalha no G10, que é um grupo muito grande, que tem muita gente linda ali que trabalha nesse projeto também. E o G10 é um grupo que faz parte do SAJU, que é o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária, ali da URGS. Ele é um núcleo de extensão e tem vários grupos, né, vários projetos, e o G10 atua na defesa, né, na assessoria jurídica de adolescentes selecionados e selecionadas pelo sistema penal juvenil, né? Então a gente, na verdade, faz a defesa jurídica deles, mas ao mesmo tempo a gente faz o que a gente chama de assessoria, porque a gente também acompanha eles em outras demandas, né? A gente tem pessoas que não são dos direitos, né? Que a gente brinca que são os transassistentes, que são de outras áreas, né? Transdisciplinar o nosso trabalho. Então a gente queria trazer um pouco da nossa prática, né? E a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha junto com o PPSC, que é o Programa de Prestação de Serviço à Comunidade, que é uma unidade de medida socioeducativa em meio aberto, que é onde os adolescentes vão cumprir as medidas, né, as medidas socioeducativas de meio aberto, lá na URGS também, e atende majoritariamente o bairro Lomba do Pinheiro e Partenon, e acho que isso diz muito da seletividade, né, desse sistema da justiça juvenil, que basicamente vai sempre selecionar esses jovens da periferia, como já foi falado, na sua maioria negros, na sua maioria pobres, e que muitas vezes eles são punidos, né, responsabilizados muito mais pela sua condição, pelo seu contexto social, do que pelo ato infracional praticado, né? A gente tem diversos adolescentes que, enfim, estão com 1 grama de maconha e são considerados traficantes porque estão na boca do tráfico. Só que a boca do tráfico é a casa dele. Então, para onde é que ele iria se não fosse, né, a casa dele? Além disso, a gente também atende adolescentes meninas e, enfim, a gente percebe que a maioria delas, além de sofrer com toda a violência, também sofre, né, com essa sociedade patriarcal muito mais forte. Então, muitas delas já sofreram abuso sexual, enfim, toda uma situação de violência doméstica também dentro de casa, por serem mulheres, e a gente percebe, então, essa seletividade no atendimento com esses adolescentes. Além disso, outra coisa que já foi falado também é que o ato infracional,
ele pode acontecer uma internação provisória, que seria como uma prisão preventiva, porém por um prazo de 45 dias. O que acontece na prática? Esses 45 dias são flexibilizados, então os adolescentes ficam 2, 3 meses internados na fase, esperando uma decisão. Além disso, a aplicação das medidas socioeducativas é muito imediata. O que acontece? Já teve adolescente que foi condenado por tráfico no primeiro grau, ficou 4 meses dentro da fase, ilegalmente, porque era o primeiro tráfico dele. Quando chegou no Tribunal de Justiça, foi considerado que era o primeiro tráfico e deveria ir para o meio aberto. Ou seja, o adolescente ficou 4 meses no ambiente como a fase, que, enfim, as meninas já descreveram antes, né? Todo o mal-estar, que é estar segregado no ambiente como a fase, e após isso, ele pôde ir voltar para casa. O que acontece? O adolescente é punido sem o trânsito julgado. Falando num juridiquês aqui, né? Ele não precisa esperar a decisão do tribunal. Saiu a sentença de primeiro grau, ele já vai para a fase. E se ele é absolvido depois, se ele recebe uma medida melhor, o que acontece? Ele ficou 4, 5 meses segregados, esperando sem garantia, né? Além disso, como já falaram também, o SINASE, que é a legislação de execução de medidas socioeducativas, é extremamente nova e não foi efetivada em todas as unidades. Então, o que a gente percebe é que a política pública das medidas socioeducativas ainda tem muito para progredir, ainda tem muito para crescer, e que a redução só iria diminuir todo esse potencial que a lei do SINASE, que é de 2012, poderia trazer. Agora eu vou passar para a Ana, que é advogada voluntária do grupo. Alguns outros pontos que a gente vê na nossa prática, que muitas vezes os adolescentes eles são punidos com mais rigor do que os adultos, porque os adolescentes eles não têm uma pena fixa. Então, inicialmente, eles são apenados com 6 meses, que vai ser revista essa medida por mais 6 meses, e podendo chegar até 3 anos. Então, muitas vezes, o adolescente ele sequer sabe quanto tempo ele vai ficar na fase, o que torna essa estadia dele ainda mais angustiante. Outra coisa que a gente percebe é a situação de extrema vulnerabilidade desses jovens, que muitas vezes só têm acesso a políticas públicas quando ingressam, quando são selecionados pelo sistema de justiça juvenil. Então eles não têm acesso sequer à saúde, à educação, e só vão ter acesso a isso, a estágios, a cursos profissionalizantes dentro da fase e nas medidas de meio aberto. A gente gosta também de bater na necessidade de fortalecer as medidas em meio aberto, porque dá para trabalhar com eles no local onde eles são sujeitos a essa vulnerabilidade, esse contexto de violência, e é lá que eles têm que conseguir se responsabilizar e se desenvolver de uma maneira digna e saudável. A gente queria lembrar também da potencialidade dos nossos jovens, que eles são muito mais do que apenas voto infracional que foi imputado a eles, e são adolescentes com sonhos, enfim, que muitas vezes não conseguem concretizar isso por causa da ausência de oportunidades. A gente queria finalizar com uma mensagem que eu recebi essa semana de um adolescente, que ele disse assim: a vida pode mudar, era só olhar para frente e ter pessoas que confiam em você, em mim como vocês. É isso. A gente faz parte de um programa interdepartamental da faculdade, ali junto com o pessoal da FACED, e a gente está organizando um colóquio vivo sobre medidas socioeducativas. Foi distribuído um panfletozinho, assim, vai ser um evento bem legal, e é um encontro por mês. Para quem trabalha na área ou tem interesse, é bem interessante. Então, se quiserem saber, a gente vai estar aqui para tirar dúvidas. É isso, obrigada, atenção. E o livro está à disposição aqui do lado, quem quiser, está todo ali. E o Silvio é o mascote. Quero chamar aqui agora essa liderança que também manifestou todo o apoio, entrou em contato com a gente, Alberto Copito. Muito boa noite a todas e a todos. Parabéns, Jader, e a todo mundo aí do Instituto Tolerância, todas as redes e movimentos que estão aqui hoje nessa praça, que agora é na praça que nós vamos ter que cada vez mais lutar e resistir pelos nossos direitos, né? Eu tenho certeza que, infelizmente, o 15 de março representou um breve período de abertura para a gente discutir novas possibilidades para o nosso país, baseado na solidariedade, na inclusão. Esse período se fechou. E a partir de agora o discurso hegemônico é o da intolerância, é o da restrição de direitos e o da exclusão. Mas como a história é dialética, os movimentos estão na rua. A gente estava aqui anteontem, junto com o Batuque, também fazendo mais uma luta por liberdade religiosa,
mais uma luta contra o racismo, que a gente tem que entender que isso se manifesta, na verdade, de várias formas. E nós temos no nosso país, hoje, aquilo que o Zaffaroni fala no livro dele, que ele chama de discurso justificador, que se espalha em algumas sociedades e acabam justificando o extermínio de partes, de grandes segmentos daquela sociedade, de etnias, de grupos sociais, de gays. São discursos justificadores que vão crescendo naquela sociedade. E o Brasil hoje é o país do mundo onde mais jovens morrem. Tudo que nós reduzimos nos últimos 20 anos da mortalidade infantil, nós perdemos a cada ano com a morte de jovens negros e da periferia brasileira, que está sendo exterminada por um discurso justificador baseado numa política repressiva, proibicionista sobre as drogas, que nada mais serve do que justificar o grande encarceramento da juventude pobre da periferia, como outrora já serviu a escravidão, né, já serviu tantas leis no Brasil de criminalização da juventude e da pobreza. E a maioridade penal hoje é a única barreira que resta para esses segmentos não conseguirem incluir mais massivamente, como já incluem, a juventude dentro desse sistema prisional perverso e desumano. Ano passado, eu estive à frente da Comissão de Direitos Humanos, a Fernanda também faz parte da comissão, agora é a presidenta desse ano, e nós elaboramos um mapa dos direitos humanos e da segurança pública de Porto Alegre. Ele está disponível no site da Câmara, no site do Observapoa. Eu vou pedir para o Jader botar no site do Instituto, porque aqui nós fizemos um estudo das políticas públicas. E o mais incrível, para não falar muito longe da nossa realidade, só ano passado, Porto Alegre teve mais de 10 mil crianças e adolescentes vítimas de violência registrada. Imagina a quantidade real, mais de 10 mil. E sabe quantas políticas públicas têm efetivamente redes integradas de assistência social, de educação e de saúde, estruturadas na cidade hoje para atender esse jovem? Nenhuma. Nenhuma política pública de prevenção à violência nós temos hoje, nem em Porto Alegre e, infelizmente, digo com tristeza também, nem no Rio Grande do Sul, nem no Brasil. A política de encarceramento é mais cara que qualquer política que nós poderíamos criar, e a Defensoria luta por isso, e tantos outros órgãos, que nós poderíamos e deveríamos criar nas comunidades de periferia para estender a mão para esse jovem. Né? O Alan que está aqui, cadê o Alan? Está ali, o Alan que fez a capa, me contava, né? Ele teve no tráfico aí durante muito tempo e, na verdade, foi o hip hop que tirou ele e tira tantos jovens. Mas o hip hop não pode servir só na época de campanha para subir no palco, né, de qualquer partido. Nós temos que ter políticas públicas de cultura, de saúde, de educação e de assistência integradas para conseguir estender a mão para esse jovem e disputar a cultura com ele, a cultura da violência, e não o encarceramento. Esse é o grande desafio que nós temos para, na verdade, infelizmente, nós não estamos nem falando, nós deveríamos estar toda semana, Jader, aqui na praça, fazendo grandes manifestações contra os 60 mil jovens que são exterminados por ano no Brasil. E eu ouvi ainda ontem, infelizmente, de um alto oficial da nossa Brigada Militar, que não tem problema, porque é só os vagabundos que estão morrendo. Esse é o discurso justificador que a gente tem que lutar junto e unidos, e que nós temos tentado fazer a nossa parte. Falo também aqui em nome do Partido dos Trabalhadores, que tem na Comissão de Constituição e Justiça o deputado Molon, que conseguiu paralisar a sessão mais uma vez, que eles têm tentado ao longo dos últimos 20 anos aprovar essa lei. Parabéns, e que a gente continue lutando a cada dia contra o extermínio da juventude e contra a redução da maioridade penal, que é só mais uma faceta desse triste extermínio do nosso país. Obrigado.